Nasceu Maia, a sonhadora. Cósmica, gigantesca e interminavelmente ataviada com seus ornamentos de relatividade. As 35 categorias ideativas do corpo causal encerram, elaboradas por Deus, todas as complexidades de suas 19 réplicas astrais e 16 físicas. Pela condensação de forças vibratórias, a princípio sutis e depois grosseiras, ele produziu o corpo astral e finalmente a forma física do homem. De acordo com a lei da relatividade, segundo a qual a simplicidade prístina veio a ser desconcertante multiplicidade, o cosmo causal e o corpo causal são diferentes do cosmo astral e do corpo astral, o cosmo físico e o corpo físico. Igualmente, diferem, em suas características, daquelas outras formas de criação. O corpo carnal é feito de sonhos materializados, solidificados, do Criador. Dualidades sempre caracterizam a vida na Terra: saúde e doença, prazer e dor, ganho e perda. Os seres humanos encontram limitação e resistência na matéria tridimensional. Quando a doença ou causas diversas abalam severamente o desejo de viver, intervém a morte, cai ao chão. Temporariamente, o pesado sobretudo da carne. A alma, porém, continua aprisionada nos corpos astral e causal 372. A força de coesão que mantém unidos os três corpos é o desejo. O poder dos desejos irrealizados é a raiz de toda a escravidão do homem. Desejos físicos radicam-se no egoísmo e nos prazeres dos sentidos. A compulsão ou a tentação da experiência sensorial é mais poderosa que a força do desejo referente a apegos astrais e percepções causais. Desejos astrais concentram-se em prazeres de tipo vibratório. Os seres astrais deliciam-se com a etérea música das esferas e extasiam-se com a visão do universo inteiro criado como expressão inesgotável de luz cambiante. Também cheiram, saboreiam e tocam a luz. Assim, seus desejos relacionam-se com seu poder de condensar todos os objetos e experiências em formas de luz ou em pensamentos condensados ou sonhos. Desejos causais são realizações do intelecto. Os seres quase livres, alojados apenas no corpo causal, veem o cosmo inteiro como projeções das ideias, sonhos de Deus, tudo experimentam em puríssimo pensamento. Consideram o gozo de sensações físicas e deleites astrais, por isso, grosseiros e sufocantes para a requintada sensibilidade da alma. Os seres causais realizam seus desejos, materializando os 373 instantaneamente. As almas que se cobrem somente com o delicado véu do corpo causal, podem materializar universos, à semelhança do Criador. Tendo todos os mundos uma só textura, a do sonho cósmico, uma alma, na diáfana veste causal, tem vastos poderes de realização. Sendo invisível por natureza, a alma só pode ser percebida pela presença de seu corpo ou corpus. A mera presença de um corpo significa que sua existência se tornou possível devido a desejos irrealizados 374. Enquanto a alma do homem se encontra encerrada em 1, 2, ou 3 frascos corporais, tampados hermeticamente com as rolhas da ignorância e dos desejos, não pode mergulhar no oceano do espírito. Destruído o denso receptáculo físico pelo martelo da morte, seus dois outros invólucros, o astral e o causal, ainda persistem e impedem que a alma se una, com absoluta consciência, à vida onipresente. Quando se alcança, através da sabedoria, a ausência do desejos, seu poder desintegra os dois vasos remanescentes. A diminuta alma do homem emerge, livre afinal, unificada com a amplidão imensurável. Pedi a meu divino guru que me desse maiores esclarecimentos sobre a superior e misteriosa esfera causal. O mundo causal é indescritivelmente sutil, respondeu ele. Para entendê-lo, o homem teria de possuir poderes de concentração tão extraordinários que o habilitariam a fechar os olhos e visualizar, como se existissem unicamente em ideias, os cosmos astral e físico em toda a sua vastidão, o aeróstato luminoso com sua sólida barquinha. Se, por meio desta concentração sobre-humana, ele pudesse reconverter em ideias puras esses dois cosmos, com todas as suas complexidades, alcançaria então o mundo causal, a fronteira de fusão entre a mente e a matéria. Ali, percebem-se todas as coisas criadas, sólidos, líquidos, gases, eletricidade, energia, os seres todos, deuses, homens, animais,
plantas, bactérias, como formas de consciência, exatamente como um homem, ao fechar os olhos, percebe que ele existe, apesar de seu corpo ser invisível aos seus olhos físicos, uma presença mental, uma ideia apenas. Tudo que um ser humano apenas imagina, um ser causal converte em realidade. Um homem dotado de grande imaginação e inteligência é capaz, em sua mente, apenas, de saltar de planeta em planeta, de deixar-se cair interminavelmente no abismo de eternidade, de subir como um foguete ao palio de galáxias, e de incidir como um holofote sobre as vias lácteas e os espaços constelados. Os seres do mundo causal, porém, gozam de liberdade muito maior, projetam seus pensamentos, objetivando-os instantaneamente, em esforço, sem qualquer obstrução material ou astral, e sem limitação kármica. Os seres causais sabem, por experiência própria, que o cosmo físico não se compõe primordialmente de elétrons, nem o cosmo astral se constitui basicamente de vitátrons, mas, em realidade, ambos se originam de diminutas partículas do pensamento de Deus, fendidas e fragmentadas por Maya, a lei da relatividade que intervém para separar, aparentemente, a criação de seu Criador. No mundo causal, as almas se reconhecem umas às outras como fragmentos individualizados do espírito beatífico. Seus objetos pensados são os únicos que as rodeiam. Os seres causais percebem que a diferença entre seus corpos e pensamentos é uma ideia, simplesmente. Assim como o homem, fechando os olhos, pode visualizar uma ofuscante luz branca ou uma névoa azul desbotada, os seres causais também, por intermédio exclusivo de seu pensamento, enxergam, ouvem, cheiram, saboreiam e apalpam. Eles criam tudo, ou tudo dissolvem, pelo poder de sua mente cósmica. Tanto a morte como o renascimento no mundo causal ocorrem em pensamento. O alimento delicioso dos seres causais é um só, a ambrosia do conhecimento eternamente novo. Bebem dos mananciais de paz, vagam pelo solo sem trilhas das percepções, nadam no oceano sem praias da beatitude. Ó, contemple! Seus brilhantes corpos pensamentos passam, zunindo vertiginosamente por trilhões de planetas criados pelo Espírito, por recentes borbulhas de universos, por moradas estelares de sábios, e por sonhos espectrais de áureas nebulosas, no seio azul celeste do infinito. Muitos seres permanecem durante milhares de anos no cosmo causal. Então, depois de êxtases progressivamente mais profundos, a alma se libera do pequeno corpo causal e incorpora-se à imensidão do cosmo causal. Todos os estanques remoinhos de ideias, as ondas particularizadas de poder, amor, vontade, alegria, paz, intuição, calma, autodomínio e concentração, fundem-se no inesgotável oceano de beatitude. Não mais a alma fruirá sua aventura como onda individualizada de consciência, agora mergulha no oceano cósmico único, na totalidade das ondas, e é riso eterno, comoção, pulsação perene. Quando uma alma rompe o casulo dos três corpos, escapa para sempre a lei da relatividade, e converti-se no inefável sempre existente 375. Eila, a borboleta da onipresença, com estrelas e luas e sóis rebrilhando em suas asas. A alma expandida no espírito paira sozinha na região da luz sem luz, da treva sem treva, do pensamento sem pensamento, inebriada com seu êxtase beatífico, imersa no mesmo sonho de Deus, o da criação cósmica. Uma alma livre! Exclamei com reverência. Quando uma alma se livra, finalmente, das três ânforas de ilusões corpóreas, prosseguiu o mestre, unifica-se com o infinito sem qualquer perda de individualidade. Cristo conquistara sua liberdade derradeira, antes mesmo de nascer como Jesus. Em três etapas de seu passado, simbolizadas aqui na Terra pelos 3 dias de morte e ressurreição, ele alcançara o poder absoluto de subir aos céus em espírito. O homem não desenvolvido submete-se a incontáveis encarnações terrestres, astrais e causais, a fim de desprender-se de seus 3 corpos. Mestre que conquista a liberdade final pode escolher se há de voltar à Terra como profeta, para ajudar outros seres humanos a regressarem a Deus, ou se, como eu, há de residir no cosmo astral. Lá, um Redentor carrega, em parte, o peso do karma dos habitantes e assim os ajuda a abreviar seu ciclo de reencarnações no cosmo astral,
a fim de partirem definitivamente para as esferas causais 3, 7 e 6. Ou, então, uma alma liberada pode entrar no mundo causal para ajudar seus habitantes a encurtarem seu prazo no corpo causal. E assim conquistarem a liberdade absoluta. Mestre ressurrecto, quero saber mais a respeito do karma que obriga as almas a regressarem aos 3 mundos. Eu poderia ouvir meu mestre onisciente, pensei, por toda a eternidade. Nunca em sua vida terrena eu fora capaz, em tão pouco tempo, de assimilar tanto de sua sabedoria. Agora, pela primeira vez, eu obtinha a percepção clara e definitiva das casas enigmáticas. No tabuleiro de xadrez da vida e da morte. O karma físico, ou seja, os desejos do homem, devem ser completamente esgotados antes que se torne possível sua residência permanente nos mundos astrais, esclareceu meu guru com sua voz emocionante. 2 tipos de moradores vivem nas esferas astrais. Os que ainda possuem karma físico insatisfeito e devem, por isso, reabitar um corpo denso a fim de saldar suas dívidas kármicas, classificam-se, após a morte física, mais como visitantes temporários do indo astral que seus moradores permanentes. Após a morte astral, seres que não expiaram seu karma físico, não têm permissão de entrar na excelsa esfera causal das ideias cósmicas, mas estão obrigados a viagens de ida e volta entre os mundos astrais e físicos, alternativamente conscientes de seu corpo físico de 16 elementos grosseiros, e de seu corpo astral de 19 elementos sutis. Contudo, uma criatura não desenvolvida, depois de cada perda de seu corpo terreno, permanece a maior parte do tempo no profundo estupor do sono da morte e dificilmente tem consciência do formoso reino astral. Terminado o descanso astral, regressa ao plano físico para novas lições, acostumando-se gradualmente, através de repetidas viagens, aos mundos de sutil textura astral. Ao contrário, residentes normais, isto é, há longo tempo no universo astral, livres para sempre de todos os anseios materiais, já não precisam regressar às vibrações grosseiras da Terra. Eles só têm karma astral ou causal para esgotar. Na morte astral, transferem-se para o mundo causal, infinitamente mais sutil e delicado. No fim de certo prazo, determinado pela lei cósmica, estes seres evoluídos voltam, então, a Iranialoka ou a um planeta astral de idêntica elevação onde renascem em novo corpo etéreo, para redimir os remanescentes de seu karma astral. Meu filho, agora você pode compreender melhor que ressuscitei, por decreto divino, continuou Sri Yukteswar, como um redentor de almas reencarnadas no astral, especialmente das que baixam da esfera causal e não das que sobem da Terra. Estas últimas, se ainda conservam vestígios de karma físico, não sobem aos mais altos planetas astrais como Iranialoka. Muitos habitantes terrestres não aprenderam, através do olho de se envolvido pela meditação, a apreciar as alegrias e vantagens superiores da existência astral, por isso, após a morte, desejam regressar aos prazeres limitados e imperfeitos da Terra, assim também muitos seres astrais, durante a normal desintegração de seus corpos sutis, não chegam a vislumbrar o excelso estado de alegria espiritual no mundo das ideias, demorando-se em recordar a felicidade astral mais grosseira e de vistosos adornos, eles anseiam revisitar o paraíso astral. Esses seres devem redimir-se do pesado karma astral que possam obter, após a morte astral, residência permanente no mundo causal, o das ideias, este, aliás, tão superficialmente cessionado de sua origem, o Criador. Só quando um ser não deseja mais experiências no cosmo astral, tão agradável à vista, e já não sente a tentação de voltar a ele, é que permanece no mundo causal, completando ali a obra de redimir-se do karma causal ou sementes dos desejos passados, a alma aprisionada faz saltar a última das 3 rolhas da ignorância, emergindo da derradeira ânfora do corpo causal. Mistura-se ao eterno. Compreende agora. O sorriso do mestre era de um encanto raro. Sim, por um ato seu, de graça sobrenatural. Estou emudecido de alegria e de gratidão. Nunca, de um cântico ou de um relato, recebi conhecimento tão inspirador. As escrituras hindus referem-se aos mundos astral e causal e aos 3 corpos do homem, mas que remotas e inexpressivas aquelas páginas, comparadas à tépida autenticidade de meu mestre ressurrecto.
para ele, não existia nenhum país não descoberto, de cujas fronteiras nenhum viajante regressa. A interpenetração dos três corpos do homem se revela de muitas maneiras através de sua tríplice natureza, continuou meu grande guru. No estado de vigília na Terra, um ser humano é mais ou menos consciente de seus três veículos. Quando seus sentidos estão funcionando, ao saborear, cheirar, apalpar, ouvir e ver, ele está operando principalmente com seu corpo físico. Quando exercita seus poderes de vontade e de visualização, está operando sobretudo com seu corpo astral. Seu instrumento causal expressa-se quando o homem pensa ou mergulha profundamente em introspecção ou em meditação. Pensamentos cósmicos geniais visitam-o. Homem que habitualmente estabelece contato com seu corpo causal. Neste sentido pode-se classificar um indivíduo como predominantemente sensual, volitivo ou intelectual. Um homem identifica-se com seu veículo físico durante 16 horas por dia, depois, dorme, se tem sonhos, permanece no mundo astral, criando sem esforço qualquer objeto, à semelhança dos entes astrais. Se o sono é profundo e sem sonhos, o homem transfere, durante muitas horas, sua consciência, ou noção do eu, ao corpo causal. Tal sono é revigorante. Quem sonha está em contato com seu corpo astral e não com o causal. Este sono não é inteiramente restaurador. Eu estivera observando Sri Yukteswar amorosamente, enquanto ele procedia a sua maravilhosa exposição. Guru angélico, disse eu, seu corpo é exatamente igual àquele sobre o qual chorei, pela última vez, no ashram de Puri. Oh, sim, meu novo corpo é uma cópia perfeita do velho. Eu materializo e desmaterializo esta forma, em qualquer momento, à vontade, com muito mais frequência do que o fazia quando me encontrava sobre a Terra. Pela desmaterialização instantânea, viajo agora de planeta em planeta, num expresso de luz, ou, em verdade, do cosmo astral ao causal, ou ao físico. Meu divino guru sorriu. Embora você mudasse de lugar tão rapidamente, nestes dias, não tive dificuldades em encontrá-lo em Bombaim. Oh, mestre, eu andava tão profundamente aflito com sua morte.